Nós estamos ministrando uma série chamada Inabalável, como anunciado aí pelo nosso vídeo. Essa série é a terceira mensagem, essa mensagem é a terceira desta série, e caso você não tenha visto as anteriores, nós temos disponível na nossa plataforma no YouTube, você pode depois acessar lá e acompanhar a série toda ali, eu tenho certeza que você vai ser muito abençoado. Nessa série nós temos aprendido como viver de maneira inabalável. Como não ser vencido pelas coisas que às vezes, de certa forma, vêm para de fato nos abalar. E como nós vimos, nós não fomos criados para ser perfeitos ou infalíveis, mas inabaláveis. E nós vamos entender um pouquinho melhor desse conceito à medida que a gente for conversando aqui. E é interessante que mesmo antes de trazer a direção, o pastor Tiago e a pastora Vanessa, mesmo antes deles trazerem a direção para essa série, sobre sermos inabaláveis, eu venho falando a respeito desse conceito, utilizei um outro termo que é invencíveis. Quem participa conosco ali do treinamento Mine, ou quem esteve ou está em uma das nossas salas do curso Origem, já me ouviu falando isso, sobre nós sermos invencíveis. E ser inabalável, com certeza, como a gente já tem dito, é um sinônimo, e eu tenho certeza que Deus vai falar muito com você a respeito do que nós estamos tentando transmitir. Nas últimas semanas, nós temos falado sobre a importância de nós termos Deus como centro das nossas vidas, de nós termos a nossa mente reeditada por Ele, reorganizada por Deus. Porque quando nós fazemos isso, as coisas ao nosso redor começam a avançar, começam a tomar um outro rumo, começam a ser consertadas quando necessário. E para isso nós temos olhado para a neurociência também, entendendo como a nossa mente funciona, e como as nossas emoções, os nossos sentimentos, como o nosso eu interior reage às demais e diversas situações da vida. E claro, tudo isso fazendo um contraponto e um complemento com a palavra de Deus, com aquilo que a palavra de Deus diz, que para nós é muito mais importante do que qualquer ciência. Amém? Bom, esse foi um resumo aí, bem resumido mesmo, a respeito do que nós temos falado até agora, para que você que está aqui pela primeira vez, ou está assistindo uma mensagem dessa série pela primeira vez, você consiga aí entender tudo aquilo que a gente vai falar, mas como eu disse lá no YouTube, depois você pode acessar as outras mensagens e tê-las de maneira completa. Agora deixa eu fazer uma pergunta, algumas na verdade. É uma pergunta retórica, então não é necessário que você me responda audivelmente aí, mas algo para que a gente reflita. Primeiro, você se considera uma pessoa que possui autocontrole? Como você se sai em momentos de tensão ou estresse? Acho que ninguém aqui vive momento de estresse, né? É tudo tranquilo, sombra e água fresca no dia a dia. Mas como é que a gente tem se saído em momentos de estresse? Você consegue lidar e controlar as suas emoções? Como você lida com problemas ou dificuldades do dia a dia? Você sabe lidar com perdas? Quem aqui já passou por uma perda muito importante? De todo mundo. Será que nós temos habilidade de lidar com essas perdas? Será que nós passamos ileso por elas? Você acredita ser, por exemplo, uma pessoa resiliente? Em cima dessas questões, nós queremos refletir algo com você, e eu vou contar uma história rápida para vocês. Quantos já ouviram essa canção? Faz um sinalzinho com a mão assim, quem já ouviu essas canções?
Eu não sei se você sabia, mas essa é a Quinta Sinfonia de Beethoven. Beethoven foi um dos maiores músicos da história. Eu não sei se você sabia, se você já ouviu falar dele, mas ele marcou a história da humanidade com as suas obras musicais. Mas tem algo sobre Beethoven muito curioso. Eu não sei se você conhece a história dele, mas aos poucos ele perdeu o seu instrumento mais importante para compor, a audição. Você consegue imaginar alguém que dependia única e exclusivamente de música, de repente não podendo ouvir mais, de repente não podendo ter um ruído sequer adentrando aos seus ouvidos e podendo identificar notas, melodias, tons? Isso aconteceu com ele. E diz a história que ele passou por um momento de extremo desespero. Tudo na vida dele era música e de repente tudo que ele tinha foi tirado dele por causa de uma doença, uma deficiência. Algo que o atingiu de maneira inesperada. E talvez ele tivesse pensado em desistir, se destruir, como infelizmente a maioria das pessoas acabam fazendo quando se encontram numa situação desesperadora, às vezes de ausência de esperança. Mas o que aconteceu é que esse homem fez exatamente o contrário. Ele se levantou com coragem, ele decidiu não ser vítima do seu trauma, não ser vítima do seu problema, ele decidiu ser protagonista da sua própria história. Então ele teve que se reinventar para fazer aquilo que ele foi chamado para fazer aquilo que completava ele. Então, para ouvir a música, o que ele fazia? Ele encostava a cabeça dele no piano e através da vibração que o som ia produzindo, ele começou a remapear a mente dele sobre como absorver o tom, a melodia, saber o que está tocando ali, e foi dessa maneira que ele compôs as canções que nós hoje consideramos algumas das mais lindas da história, inclusive essa que nós ouvimos há pouco. Ele poderia ter se perdido, em meio às turbulências, em meio ao desânimo que isso deve ter causado inicialmente, em meio a uma situação tão desesperadora para alguém que tinha um sonho, o maior sonho dele, à medida que foi sendo alcançado, de repente é roubado dele de maneira repentina por essa situação. E quantas vezes nós não perdemos o alvo por causa de coisas assim? Um acidente da vida, às vezes resultado dos nossos erros ou não, de algo que alguém fez conosco, de algum erro que alguém cometeu, ou de algo da vida, uma tragédia, uma situação que talvez fugiu ao nosso controle totalmente, crise, problema, e no meio do caminho a gente não sabe lidar com as emoções produzidas por isso. É por isso que o título da mensagem de hoje é: Como ter autocontrole em um mundo descontrolado. Você pode dizer isso junto? Diga assim comigo: como ter autocontrole em um mundo descontrolado? Eu acho que você vai concordar comigo que nós estamos vivendo uma situação de total descontrole, em especial quando a gente fala das emoções das pessoas. Acho que nós nunca fomos tão desequilibrados enquanto sociedade. Acho que nós nunca fomos tão perdidos, nunca fomos tão inconstantes enquanto sociedade. E nós precisamos, dentro da palavra de Deus, entender e aprender como é que eu vou ter autocontrole num mundo tão descontrolado. E se você tiver com a sua Bíblia aí, ou seu aplicativo no celular, o que você preferir, abra na versão que você mais gostar, ou pode acompanhar com a gente também ali na projeção. Eu quero ler com você o Evangelho de João, capítulo 13, versículo 1 ao 5. Ele diz assim: um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para ele. Assim levantou-se da mesa, tirou a sua capa, colocou uma toalha em volta da cintura, e depois disso derramou água numa bacia, e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava na sua cintura. Esse texto ele é muito conhecido, eu tenho certeza que de alguma maneira você ou já ouviu, ou já viu alguma cerimônia, alguma coisa parecida, né, com essa cerimônia de lavar os pés, de honrar o outro fazendo isso. E esse texto ele é relatado nos 4 evangelhos: Mateus, Marcos, Lucas, João, tamanha sua importância. Mas ele relata exatamente o retrato da última ceia.
A última ceia, ela provavelmente é o evento mais conhecido da história, até porque ela foi imortalizada pela pintura de Leonardo da Vinci. Então por mais que talvez você não tenha ouvido uma mensagem sobre ela, mas provavelmente você já viu essa imagem. Então se torna aí o episódio mais conhecido da história, se bem que, se fosse hoje, talvez a pintura seria mais ou menos assim. Olha que selfie bonitinha. Gente, eu estou aqui ministrando e eu estou vendo que de vez em quando vocês erguem os celulares, fazem um story, uma foto, e está tudo bem, pode fazer. Mas o problema é que às vezes a gente chega em casa e pegou a gente torta, assim, com a boca aberta, assim. Ô gente, faz um negócio bonitinho, tá? Olha lá que coisa feia. Então se for, vai tirar foto, tira umas 15, pega menos pior, porque já não ajuda, né, a gente? Aí você... Brincadeira, gente, brincadeiras à parte. A última ceia é, sem dúvida, o evento, inclusive, menos compreendido do ângulo da psiquiatria e da psicologia. Nós vemos nesse momento Jesus e os seus discípulos, seus discípulos e apóstolos, Jesus sabia que este era o último momento com eles, eram os seus momentos finais antes de ser crucificado, antes de passar por um processo de tortura tão grande que culminou na sua morte e posteriormente na sua ressurreição e que nos garante salvação pelo sangue dele. Mas vamos pensar aqui, usando Jesus como exemplo, se fôssemos nós, sabendo tudo o que haveria de acontecer, sabendo tudo que ele iria passar nas próximas horas, provavelmente nós não teríamos ânimo para sentar e fazer uma celebração, para jantar, para trocar ideia, para repartir o pão. Afinal, pensa comigo, você sentaria à mesa com o seu traidor? Foi isso que Jesus fez. Você sentaria com aquele que nega conhecer você, embora tenha caminhado juntinho com você durante todos os últimos anos? Essa era a realidade daquele momento. Imagina você com uma galera que te negaria que conhece você, e você ali convivendo com ela, mas eles não negariam em qualquer momento, era no momento mais tenso e mais difícil da vida de Jesus. Mas contrariando tudo o que nós faríamos, Jesus não apenas se sentou à mesa, ele fez muito mais. Jesus estava vivendo as suas últimas horas de vida, mas ele decidiu não só comer com seus amigos, mas também ensinar uma última lição. Aqui nós conseguimos começar a entender o que é o amor de fato, a profundidade do amor que Jesus tem por nós. Ele não precisava, por exemplo, lavar os pés dos discípulos, havia um processo já instaurado para que isso acontecesse, empregados. O processo de lavar os pés era costume da época, porque eles vinham de caminhadas longas, não havia veículo como carro, como a gente faz hoje, sapatos fechados como os nossos, eram sandálias de couro, uma região desertificada, então muita terra, muita poeira, muito suor. Então era muito comum que ao receber alguém, era sinal de honra àquela pessoa, você promover que os seus empregados ou a pessoa responsável lavasse os pés. E aí Jesus mesmo toma a iniciativa de fazer isso. Mas Cristo era intencional em absolutamente tudo que ele fazia. E ao lavar os pés sujos, empoeirados e até feridos, porque alguns provavelmente tivessem até feridas em seus pés, ao lavar os pés daqueles homens nessa situação, algo que aconteceu ali foi uma marca na memória daqueles homens. Provavelmente a lembrança deles sempre vai contar com a adendo daquele episódio de Jesus. Existe um fenômeno chamado fenômeno RAM. É um arquivo de janelas saudáveis, conhecida pela psiquiatria como janelas light, né? Janelas de luz. E faz com que o nosso cérebro, ele registre memórias automáticas. Você não está tentando decorar aquilo, mas o teu cérebro registra aquilo. De acordo com o Dr. Augusto Cury, o fenômeno RAM, como eu disse, é o registro automático de memória. Esse fenômeno, ele trata-se de lembranças e aprendizados, hábitos e contribuições cognitivas que acontecem por meio da situação, por meio da existência, do que está acontecendo naquele momento. Também chamado em alguns momentos de memória sensorial, porque é a memória da sensação que você teve. Na sua memória lógica, talvez aquilo não fique registrado. Por exemplo, eu não sei se você já ouviu falar de claustrofobia. Alguém aqui já ouviu falar? Talvez nós tenhamos até alguém que sofra disso aqui. O que é claustrofobia? É aquela fobia de ficar em local apertado. Desespero. Algumas pessoas, inclusive, podem chegar à situação de óbito por conta de taquicardia e desespero de ter sido enclausurado em algum lugar muito fechado.
E as pesquisas dizem que a maioria dos claustrofóbicos, eles têm esse problema porque quando nasceram o cordão umbilical estava enrolado no seu pescoço. Agora, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você lembra do período que você nasceu? Não, ninguém lembra, né? Ah, eu lembro quando o médico me tirou lá. Não tem como. Porque, logicamente, a nossa memória não registra, mas a memória RAM, que é o registro automático, que registra as sensações que a minha alma, que o meu corpo teve, ele faz registro, e Jesus está produzindo isso nos seus discípulos através de uma experiência. Por isso que a pregação dele era sempre humana, era sempre colocada com ações e não somente com palavras. De acordo com esse psiquiatra, que inclusive é um psiquiatra cristão e um dos maiores do Brasil, essa memória, esse registro estava sendo feito em Pedro, Tiago, João, André, Bartolomeu, cada um dos 12 apóstolos e discípulos que ali estavam. E aí pensa comigo, que estratégia Jesus tinha? Você consegue imaginar, se imaginar, melhor dizendo, no lugar de Jesus? Talvez eu e você estaríamos querendo estrangular Judas. Mata-leão, né? Katagatame, Kimura, triângulo. A galera do Gil está ali, estou fazendo uma média. Gente, imagina a nossa situação diante do traidor, diante de alguém que nós temos consciência de que vai nos trair. Ou talvez a gente estivesse lá dando follow ou excluindo, bloqueando Pedro no Instagram, né? Ah, vai me negar, sai fora. Então a galera aqui que nem traiu Jesus, não chegou a esse ponto, a gente já fica querendo, né? Brincadeira, gente. Mas às vezes dá vontade, brincadeira. Gente, a verdade é que talvez eu e você estaríamos nessa situação de estar acumulando raiva, já querendo promover violência àquela pessoa, mas Jesus, ele tinha autocontrole, mesmo num mundo totalmente descontrolado. Jesus tinha propósito, ele tinha visão clara do que estava fazendo. Jesus escolheu oferecer gestos e movimentos que trariam lições inesquecíveis àqueles homens e ficaria registrado para trazer lições inesquecíveis a nós também. E naquele momento, o seu último momento juntos, Jesus estava, através de coisas, princípios tão valiosos, tão elementares, ele estava ensinando coisas muito interessantes para os seus discípulos, como? Se eles quisessem poder, eles teriam que usá-lo para servir as pessoas. Essa é, por exemplo, uma pergunta que eu e você devemos nos fazer. Para que exatamente eu quero liderar alguma coisa? Porque todo mundo quer alcançar relevância, não é verdade? Mas vamos pensar, para que a gente quer liderar alguma coisa? Para que eu quero, por exemplo, me tornar um gerente, um supervisor, um CEO da empresa onde eu trabalho? É só para ganhar mais dinheiro? Para que eu quero, por exemplo, ser um líder no ministério ou na igreja aonde Deus me chamou para servir? É para servir ou para ser visto? Porque dependendo do local em que nós estamos servindo, há muito mais paixão quando as luzes estão apontadas para nós do que quando nós estamos nos bastidores. Qual é o propósito do nosso coração quando nós fazemos o que fazemos? Para que eu quero ser mais influente na sociedade, ter mais relevância, ter mais seguidores? É meramente por fama, por status? Qual é a missão do que eu estou fazendo? Porque se for a minha falha, ela se encontra na raiz, na motivação. E é bem possível que isso já comece a comprometer o meu processo de desenvolvimento de autocontrole. Porque o que eu faço, não faço pelo propósito que tenho, mas por aquilo que eu quero a respeito do retorno da sociedade, passo a ser comandado pelo olhar dos outros, por aquilo que pensam, por como vão me aplaudir. Se Deus me der algum poder hierárquico ou influência social, seja lá como for, eu devo saber de imediato que, seguindo o exemplo de Jesus, Deus está me dando aquilo com o propósito de que eu seja um servo e não um senhor. Toda a autoridade que Deus me dá é para servir pessoas. Aí já começa a minha lição de autocontrole vinda de Jesus. E ele mesmo disse, maior é o que serve do que o que é servido. Contexto de Lucas, Evangelho de Lucas 22, 26 e 27, aí, o versículo 26 e 27. Alguém que possui autocontrole, ele não terá dificuldade em servir, mesmo quando ele estiver servindo aqueles que ele julga que não são dignos dessa servidão.
Outra coisa que é ensinada exatamente naquele episódio, né, que é impresso ali na memória daqueles homens e no nosso coração hoje por meio da palavra de Deus. Se desejassem controlar o estresse, eles teriam que superar o desejo de controlar os outros. Mas como assim, superar o desejo de controlar os outros? A verdade é que você não pode controlar o que as pessoas fazem com você, não é verdade? Às vezes você é super gente boa, super tranquilo, mas de repente alguém te dá uma patada. Você não pode controlar o que fazem com você, mas você pode controlar aquilo que você faz com aquilo que fizeram com você. E esse é o grande segredo do autocontrole. Porque o que mais importa não é o que fizeram comigo, é o que eu fiz com aquilo que fizeram comigo. Porque às vezes o que fizeram comigo está sendo remoído dentro de mim, eu estou remoendo, ruminando aquilo, alimentando aquilo, quando a Bíblia me esforçar-me em liberar perdão, em não tratar o outro segundo o déficit, às vezes, de emoção ou de caráter do outro. Mas muitas vezes nós somos controlados pela atitude deles. Nós somos uma mera reação. É por isso que, por exemplo, eu não amo só quando eu sou amado. Porque eu amo com base em Deus que é amor e que mora dentro de mim. Não é uma questão só de reciprocidade. Talvez alguns irmãos, seja da minha igreja, seja da empresa onde eu trabalho, da escola onde eu estudo, às vezes nem todo mundo gosta de mim do jeito que eu sou, me ama, mas isso não vai controlar o quanto eu os amo e o quanto eu oro e intercedo por essas pessoas. É por isso que, por exemplo, eu também não sou educado só com quem é educado comigo. Porque a falta de educação do outro controla o jeito dele tratar as pessoas, não o meu. Mas pastor, se eu vou ser educado com quem não é educado comigo, isso não é ser bobo? Não, gente, isso é ser autêntico, isso é ter autocontrole, isso é não me deixar ser levado e controlado por aquilo que os outros fazem. Eu quero, inclusive, indicar um filme para vocês, a gente está falando de autocontrole, há um filme chamado, não sei se vocês já assistiram, um filme chamado Incontrolável, ele pode ser encontrado hoje na plataforma de streaming do Star+. E esse filme, sem querer dar muito spoiler, né, que talvez você não tenha assistido, não vou contar tudo, mas esse filme é a história de dois maquinistas que trabalham numa companhia ferroviária muito influente ali dos Estados Unidos, e o descontrole, o ciúme excessivo, a falta ali de domínio próprio do mais jovem começa a destruir a vida dele. Enquanto o contrário acontece com o homem mais velho, a sua sensatez, o seu autocontrole, mesmo diante da vida dele, desabando diante dos olhos dele, aquilo faz com que milhares de pessoas sejam salvas, e ainda cruzando o caminho um do outro ali, e aí eu vou parar porque produz uma história sensacional, e eu quero indicar esse filme para que você assista, não só como entretenimento, mas que você analise como o autocontrole um dia pode fazer uma diferença gigantesca na tua família, no teu casamento, na empresa onde você trabalha e até na cidade inteira, como foi o caso dessa história que inclusive é real, tá? Não é uma ficção, é uma história real que foi retratada nesse filme. A outra coisa que está sendo ensinado naquele momento ali é que se eles quisessem ser líderes, eles precisariam aprender a liderar a própria mente. Há um filósofo da China antiga, chamado Lao Tse, não sei se alguém já ouviu falar, mas ele viveu mais ou menos no ano 600 a.C., e ele disse algo que eu acho fantástico. Ele disse assim, quem vence os outros é forte, quem vence a si mesmo é invencível. Sendo bem mais contemporâneo, Bruno Perini, algumas pessoas vão conhecer atualmente, é um dos maiores empreendedores do meio digital. Ele se baseou na filosofia romana, em especial Sêneca, para poder dizer uma frase que eu também costumo usar, em especial para mim mesmo. Ele diz assim, vencer uma competição é relativamente fácil. Vencer a si mesmo é um compromisso sem fim. E mais antigo e mais importante que a sabedoria chinesa ou a filosofia greco-romana, nós temos a Bíblia em Provérbios 16:32 dizendo o seguinte: melhor é o homem paciente do que o guerreiro, e mais vale controlar o seu espírito do que conquistar uma cidade. É como se Deus estivesse dizendo, você é mais forte quando controla a si mesmo do que quando consegue dominar sozinho uma cidade inteira. Percebe a importância do autocontrole? Percebe a importância de dominar a própria mente? E de fato Jesus ele nos ensina que se nós quisermos ser líderes, se nós quisermos ter influência para servir, para aquilo que realmente importa, vai ser necessário a autogestão, liderar a nossa própria mente. Isso exige o autocontrole, isso exige, como Jesus ensinava, que a sua vida
mesmo quando tudo estiver desabando em volta, mesmo quando os problemas, de certa forma, estiverem te levando para uma situação que a única coisa que você quer é chutar o balde, mas em Cristo você pode ter autocontrole e se livrar dos prejuízos que isso traria. Amém, gente? Agora, com isso eu quero te dar rapidamente 3 direções práticas ali, a respeito de como nós podemos, de dentro da palavra de Deus, tirar uma ajuda muito grande para que a gente se mantenha no autocontrole, então se torne uma pessoa inabalável. Então a primeira, todas as coisas envolvem perdas. Primeira direção é essa, todas as coisas envolvem perdas. Jesus foi a pessoa mais inabalável que existiu, por quê? Porque Jesus estava preparado para perder absolutamente tudo por aqueles que ele amava, ou seja, nós. Como eu sei que ele estava disposto a perder absolutamente tudo? Porque ele perdeu a sua própria integridade física, ele entregou a sua vida, o seu sangue, a nudez do seu corpo, a humilhação, tudo o que era Jesus e o que consistia a sua existência foi entregue por amor a nós. Jesus sabia que o autocontrole envolve saber lidar com as perdas, saber que escolhas, todas elas envolvem perdas. Aí tem uma frase que eu queria que você gravasse, que diz o seguinte: quem não estiver preparado para perder o irrelevante, não conquistará o primordial. Repetindo, quem não estiver preparado para perder o irrelevante, não conquistará o primordial. Deixa eu fazer um exemplo prático aqui. Essa é para responder, tá? Sem medo de ser feliz. Quem aqui não é casado? Levanta a mão. Quem não é casado? Eu também, quem não é casado. Olha o povo sofredor aí. Tamo junto. Olha lá. Oh Deus, tem misericórdia. Agora, desses que não são casados, quem um dia quer ou pretende se casar? Levanta sua mão também. Fé, gente, fé, levanta sua mão. Não vai casar ninguém, brincadeira. Levanta a mão aí, ok. Agora, nós precisamos refletir o seguinte. A pergunta que nós precisamos nos fazer, não sei o que vocês estão rindo. Agora a pergunta que a gente precisa ser feita para nós mesmos é a seguinte: para ganhar o primordial, casamento, para ganhar o primordial, eu estou disposto a abrir mão do irrelevante, que são os relacionamentos líquidos, os relacionamentos que vêm e vão? Porque às vezes a galera está atirando para todo lado, indo de um a outro, achando que não vai ter nenhum prejuízo futuro. E nós precisamos nos perguntar, eu realmente quero algo relevante, sério? Porque se eu quero algo relevante, eu preciso começar a fazer uma escolha desde já, para que pelo primordial eu deixe para trás aquilo que é irrelevante. Você entende isso? Estão comigo? Vamos lá então. Outro exemplo, gente. Outro exemplo muito fácil, a administração do tempo. Um exemplo prático aí. Na administração do tempo, o que você tem feito com o seu tempo? Aquilo que você tem feito tem a ver com o que é primordial ou com o que é irrelevante? Porque, por exemplo, um exemplo só, se você pretende ter sucesso profissional ou acadêmico, poxa, quero me formar numa boa faculdade, ter uma boa profissão, eu quero crescer na profissão que eu já tenho, estudar é uma coisa que é muito importante, concordam comigo? É unânime. Aí nós precisamos nos perguntar, o que mais toma o nosso tempo? O estudo ou as redes sociais? Porque uma coisa é primordial, a outra não. Percebe como, quando nós trabalhamos o autocontrole, nós começamos a fazer uma administração com base naquilo que de fato importa. Um outro exemplo, poderia citar o exemplo aí da questão da saúde e a disposição física. Todo mundo quer ter saúde, concorda comigo? Todo mundo quer ter saúde, quer envelhecer bem, ter corpo bonito é um adendo legal, todo mundo quer ter saúde. Mas para isso nós precisamos enfrentar a perda do irrelevante para a conquista do primordial. Então, por exemplo, renunciando à preguiça de se exercitar. Agora é o momento que os irmãos gostam de balançar a cabeça devagarinho assim. Renunciando à preguiça de se exercitar. Renunciando a determinados tipos de alimentos. Consumo de álcool, droga. Porque também não adianta eu ir lá treinar, enfiar a cara nas drogas. Porque o resultado a longo prazo vai ser péssimo também. E organizando, por exemplo, melhor o nosso sono, as nossas rotinas. Isso tem a ver com desprezar e descartar aquilo que é irrelevante e dar crédito e tempo àquilo que é primordial.
Isso é fruto de autocontrole. E na vida com Deus não é diferente. Nós não vamos alcançar uma vida extremamente relevante, cheia do Espírito Santo, sem que a gente tenha tempo com Ele, sem que a gente consagre, por exemplo, jejum, oração, momentos como esse, de ouvir, de aprender, de caminhar em direção a Deus de maneira prática, porque todas as escolhas envolvem perdas. Diga comigo, perdas. Absolutamente todas as escolhas envolvem perdas. A decisão que a gente precisa tomar é se as perdas que nós vamos ter valerão a pena ou não. Percebe como autocontrole, autogestão tem absolutamente tudo a ver com a prática da palavra de Deus? Mas a segunda direção é: use a sua dor a seu favor. E eu quero que você preste muita atenção agora. Use a sua dor ao seu favor. Existem milhares de pessoas que estão reféns da sua própria história. Eu não estou aqui para apontar, julgar, eu não sei qual é a história de cada um de vocês, e vocês, a maioria, não conhecem a minha. O que eu sei é que alguns de nós já passaram, ou talvez estejam passando, por situações extremamente dolorosas, por situações talvez até de caráter desesperador. Alguns de nós estão vivendo situações, ou já viveram situações, que marcaram profundamente para sempre a nossa existência, que nos marcaram enquanto seres humanos. E o que nós podemos fazer, porque não dá para apagar e deletar essas janelas, psiquiatria chama isso de janelas killer. Killer, derivado da palavra morte, tem relação com a palavra morte. São aquelas memórias que vêm durante o teu dia e te tiram a paz. São aquelas memórias que vêm durante o dia e de repente te tiram a vontade de viver. Parece que te transportam para a situação de novo que você viveu lá atrás, daquilo que você passou, daquilo que foi terrível. E parece que essas coisas te levam para lá e travam você. Ou é só comigo? Tem dias que a gente não quer sair da cama por conta dessas memórias. Tem dia que a gente não quer ver ninguém. E o que nós podemos fazer, na verdade, é mapear, é compreender o nosso passado, é tentar reeditar essas janelas de traumas, janelas traumáticas que nos fazem, às vezes, perder o autocontrole, que despertam gatilhos ali, que nos levam para um dia ruim, para uma situação de desânimo. E pasmem, às vezes, para o desdém da própria vida, porque perdemos, às vezes, a vontade de viver, quando começamos a lembrar de tudo aquilo que nós passamos. Mas a palavra de Deus nos dá a garantia de que nós podemos reeditar essas coisas, de que nós podemos ressignificar isso e começar a caminhar em progresso, não importando o tamanho da dor que nós vivemos, porque o nosso Deus é maior do que qualquer dor que nós já passamos. Amém, gente? E nesse caso, como nós aprendemos aí nas últimas mensagens, a melhor maneira de você fazer isso é você saindo do centro e permitindo que Deus assuma o controle. Espera aí, pastor, mas você está falando para mim assumir o controle toda hora, agora você está falando para eu sair do controle. Ou eu assumo o controle, ou eu saio do controle, você decide. Um cristão verdadeiro, ele busca o autocontrole. Mas quando ele consegue esse controle, ele pega o controle que ele conseguiu e entrega nas mãos de Deus. É assim que nós alcançamos cura e autocontrole real. É assim que nós não voltamos a cair pela dor do passado ou pela dor do presente que nós estamos passando. A maioria das pessoas usam a dor, mesmo que involuntariamente, mas usam a dor para se punir, para se diminuir, se isolar. Sabe aquele momento que você não quer atender, que você não quer responder a amiga no WhatsApp, o amigo no WhatsApp, o pastor no WhatsApp, responde nós em nome de Jesus. Hã? Só porque eu não respondi ela riu. É que ela fez uma pergunta que tem que estudar muito, brincadeira. Mas a verdade é que muitas vezes tem pessoas que literalmente se isolam, param de vir à igreja. E aí quando você pergunta para a pessoa, ela fala assim: não, eu parei porque eu estou passando um momento muito difícil. Mas devia ser o contrário. O teu momento difícil deveria te trazer para perto das pessoas que podem lutar com você. Você imagina um soldado entrando numa guerra, quando o bicho vai pegar, o inimigo vem, ele vai lá sozinho. É isso que às vezes a gente faz. Porque nós permitimos que essas memórias controlem, tomem o controle. Perdemos o autocontrole. Mas como eu disse, um cristão verdadeiro, ele busca o autocontrole. Quando ele consegue, ele vai lá e entrega nas mãos de Deus. Ele não se permite o isolamento. Mas nós temos uma escolha. A escolha de usar a dor dessa maneira, ou de permitir com que ela venha nos lapidar. Com que ela venha nos colocar numa situação onde nós possamos crescer com aquilo, aprender com aquela situação. Porém, para isso, você precisa enfrentar de frente a sua dor. É necessário você encarar ela. Eu não sei se você se lembra, não é, nem tinha programado, mas existe algo que Deus me trouxe agora.
que a gente pode encontrar no livro de Josué, capítulo 1, o momento da morte de Moisés coloca Josué numa situação de luto, porque era um mentor direto, um amigo pessoal, era o pai espiritual de Josué, e aí Moisés morre, fica uma nação de 3,5 milhões de pessoas para Josué cuidar, ele desespera, porque ele fica pensando, e agora, o que é que eu vou fazer? Deus chama ele, a primeira coisa que Deus fala é, levanta-te, pois, agora, e toma a tua missão e leva adiante. Então a primeira coisa que nós precisamos fazer para encarar e vencer essas dores que às vezes tomam o nosso autocontrole, é, primeiro, assumir que elas existem. Amém, gente? Assumir que você está passando por aquilo ali. Fui traído. Assumir. Perdi o trabalho que eu gostava. Perdi a carreira acadêmica que eu queria. Não consegui me formar. Me dói isso. Apanhei. Fui desrespeitado na minha individualidade masculina ou feminina. A primeira coisa é assumir que eu estou passando por aquilo ali. Talvez uma situação até mesmo de vício, de drogas, e as pessoas se colocam naquela situação de dizer, não, quando eu quiser eu paro, é só um uso recreativo. Não, às vezes você tem que bater no peito e falar, eu estou viciado, eu preciso de ajuda. Eu viciei no remédio que me indicaram inicialmente para eu sair de uma situação ruim da minha vida, e agora eu não consigo parar de tomar essa porcaria, porque eu não durmo sem. Às vezes nós precisamos, o primeiro passo é, assuma que a dor existe. Amém, gente? A segunda coisa é falar sobre elas com alguém, de preferência com alguém de confiança, com alguém maduro, não é para também sair falando com todo mundo, não é para sair compartilhando a dor com qualquer pessoa, mas falar sobre ela, porque geralmente quando a gente é cometido por uma dor muito grande, uma das primeiras características da falta de autocontrole é que a gente começa a evitar falar dela. E aí, está tudo bem? Não, está bem, está tudo bem. Gente, e está tudo bem dizer que não está bem às vezes, amém? Às vezes você vai precisar dizer, pô, não estou legal, preciso conversar. Buscando ajuda espiritual e profissional. Espiritual, nós temos a nossa casa aqui, nós temos os atendimentos, e aí às vezes a gente coloca tanto empecilho, mas poxa, para ser atendido pelo pastor, tem que marcar lá na agenda, tem que esperar sim, é um preço que se paga, mas é necessário às vezes que a gente busque ajuda espiritual. Que a gente saiba em que condição espiritual nós estamos. Como que nós podemos enfrentar isso? Quem serão os nossos parceiros, espiritualmente falando? E também ajuda profissional, gente, porque às vezes tem cristão que tem preconceito com procurar um psicólogo, com procurar um psiquiatra, e às vezes você está precisando de ajuda profissional, e aqui na nossa casa Oxygen, nunca vamos te dizer o que fazer no sentido de te dar uma ordem, mas nós vamos te aconselhar. Não importa a ajuda que você está precisando, nós vamos apoiar você. Procure ajuda profissional se for o caso. Amém? Apresentando uma outra questão, apresentando elas diligentemente a Deus em oração e súplica, apresentando a minha dor. O que é diligência? Disciplina. Que às vezes eu oro por aquilo que me dói uma vez e acho que está bom. Não, às vezes você precisa desenvolver uma vida disciplinar de oração mesmo sem vontade. Sabe aquele dia que você não tem vontade? Sabe? É igual treinar. Não sei se algumas pessoas aí me tem nas redes sociais, eu postei ontem, a hora que eu fui treinar, zero vontade, zero disposição, mas disciplina sem. Porque, inclusive eu falei isso lá em casa, falei, meu Deus do céu, eu preciso treinar. Eu não estou com a mínima vontade, mas por que você vai? Porque eu tenho que ir. E às vezes nós precisamos crescer espiritualmente no sentido de saber que às vezes não temos vontade, mas nós temos que fazer o que tem que ser feito. A oração também funciona assim. Mas pastor, não estou com vontade de orar, ok, por isso que nós fomos chamados para fazer a vontade de Deus e não a nossa, porque às vezes a nossa vai nos levar para baixo. Então apresenta diante de Deus a sua dor, não importa qual o tamanho, qual o nível, ou no que ela se relaciona, se é familiar, se é profissional. E a última direção dentro dessa palavra, seja resiliente. O que é resiliência, gente? O resiliente, do ponto de vista das ciências físicas, é a capacidade de um material de suportar pressões, tensões, temperaturas, adversidades e voltar da mesma forma original. É a prioridade, por exemplo, de se estender e assumir formas e contornos, a fim de manter a sua integridade, de não ser corrompido, vencido pela situação de pressão que nós estamos enfrentando. Eu quero que vocês assistam um vídeo para ilustrar algo muito importante com vocês dentro desse tema. Presta bem atenção nesses prédios.
Percebe que ele está balançando de um lado para o outro. Presta bastante atenção. Deixa eu sair da frente. Imagina a agonia de estar ali dentro. Olha o tamanho dessa torre. E aí, tem coragem de morar numa dessa? Dá uma olhada, perceba o balanço dele. Aí, pela projeção de imagem, a gente não consegue medir, mas às vezes esse balanço é um movimento de mais de 5 metros que um prédio está fazendo. Sabe onde isso acontece e aconteceu? No Japão. E esses prédios, eles têm uma tecnologia conhecida como tecnologia antissísmica. São tecnologias que criaram amortecedores para esses prédios, para eles aguentarem os fortes abalos sísmicos, ou seja, os terríveis terremotos que há quase que diariamente em algumas regiões do Japão e da Ásia. E por que eu estou mostrando essas imagens para vocês? Porque às vezes nós precisamos, assim como esses edifícios, entender que algumas coisas na vida, seja uma catástrofe natural como um terremoto, ou uma situação de relacionamento, ou qualquer outra coisa, elas vão nos abalar. Algumas coisas vão nos balançar. Algumas coisas vão nos mover. Agora você imagina o desespero de olhar essa imagem, eu acho que sobretudo para quem está dentro do prédio, né? Imagina o desespero desse balanço para quem está lá dentro. Mas as pessoas que estão lá dentro, eles têm convicção de que por conta da tecnologia que foi criada para que esse abalo, ele seja amortecido, ele seja absorvido, aquele prédio não vai cair. E quando nós somos cheios do Espírito Santo, é exatamente isso que acontece. A vida às vezes vai nos balançar, mas nós podemos ter confiança de que nós não vamos cair. Às vezes vai ser assustador, sobretudo para quem está dentro, e só quem está dentro de nós somos nós e Deus. Ninguém sabe a nossa dor, ninguém sabe quão assustadoras algumas noites foram, mas nós, com o Espírito Santo, nós podemos ter convicção de que esses abalos podem nos balançar um pouquinho, mas não vão nos derrubar, nós não vamos cair, nós não vamos ruir. Amém, gente? Um outro exemplo de resiliência que eu quero exemplificar para você. A resiliência, ela também é conhecida e exemplificada, ilustrada como a capacidade da esponja. Percebe que isso é uma esponja comum, não sei se todo mundo conhece, os irmãos aí são uma esponja de lavar louça, usem também, tá? Isso aqui não é coisa de mulher. Posso ouvir um amém, mulheres? Amém fraco, hein? Pode continuar não usando homem. Brincadeira, usem, tá? Isso aqui é coisa de homem também, de macho, lava louça, rapaz. Mas isso aqui, gente, tem um formato geométrico específico, uma textura específica, mas é um objeto que, apesar de parecer frágil, percebe que é super leve, você pode derrubar em qualquer lugar que não vai quebrar o piso, você pode jogar isso em alguém que não vai machucar, mas apesar de ser um objeto aparentemente tão frágil, ele possui algo que muitas vezes nos falta, que é a capacidade de resiliência. E nesse sentido, o que a resiliência promove nesse objeto? Não importa quão pressionado, dobrado esse objeto seja. Você pode exercer pressões e que por algum momento mude totalmente a forma geométrica desse objeto. Que pressione a textura desse objeto, a ponto de quase fazer com que desapareça, e às vezes a vida vai fazer isso com você, vai dobrar você, vai pressionar você, vai fazer você sumir. Vai fazer com que você se sinta um ninguém. Vai sumir com você. Mas resiliência é saber que quando passa o momento e o período de pressão, você começa a se tornar exatamente, originalmente, como você era antes. Não importa o nível da pressão que é exercida, quando o tempo de pressão que você entende que é um momento passa, Deus garante em Cristo, na palavra dele, ele disse: eis que eu estarei com vocês todos os dias, até o final dos tempos. E quando nós temos essa certeza, nós podemos retornar exatamente como Deus nos criou. Resiliência é a capacidade de não perder a integridade original com as pressões da vida. Amém, gente? Quando nós vivemos de verdade a
a resiliência, nós encontramos a ponte mais excelente entre a disciplina e os nossos sonhos. Nós encontramos a ferramenta para não perder a esperança. Eu sei que algumas pessoas vão dizer, mas como não perder a esperança? E a resposta é decidindo ser invencível, ainda que não possa ser infalível. Quando nós falamos sobre ser invencível, inabalável, ter autocontrole, é comum que algumas pessoas olhem para nós e já enxerguem esse conceito como uma coisa inalcançável para elas. Não, não é para mim. Eu não consigo. E por que as pessoas têm esse tipo de pensamento e enxergam dessa maneira? Isso geralmente ocorre, essa confusão que ocorre entre você ser infalível e invencível, está relacionado ao princípio de você entender que entre o invencível e o falível, e entre o inabalável e o inerrante, há uma distância muito grande. Como eu falei nas minhas redes sociais, se você entrar lá na bio, eu falei no começo que nas minhas redes sociais, mesmo antes do pastor Tiago e a pastora Vanessa trazerem um tema de inabalável, eu tinha colocado lá na descrição, falível por natureza, invencível pela persistência. Quem de alguma maneira fala ou acessou o meu Instagram lá já viu isso. Falho por natureza, invencível pela persistência. O que isso quer dizer? Quer dizer que infalível nós não somos. É por isso que esse lugar é um lugar que é proibida a entrada de pessoas perfeitas. Por quê? Porque nós vamos falhar. Em algum momento, às vezes, a gente vai tropeçar. Em algum momento nós vamos errar, ou vão errar conosco, e aquilo vai nos gerar uma tristeza muito grande. Mas a verdade é que ser infalível, melhor dizendo, ser invencível, não tem nada a ver com ser infalível. Às vezes no processo nós vamos falhar, mas olha só, Romanos capítulo 8, verso 37 diz o seguinte: em todas estas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele Jesus, aquele que nos amou. Se a Bíblia está dizendo que nós somos mais do que vencedores, isso quer dizer que nós podemos ser invencíveis, porque nós somos mais do que vencedores. Mas isso não quer dizer que nós faremos isso sendo infalível. Nós vamos falhar. Mas poxa, como é que eu combino esse negócio? Como que eu faço para não tendo capacidade de não falhar, ainda assim ser invencível? Por meio da não desistência, por meio da capacidade da resiliência, de voltar à forma original depois de passado o tempo das pressões. Isso é o autocontrole que Deus quer gerar em mim e em você, para que a gente se torne inabalável. Amém? Eu gostaria que você nesse momento fechasse os seus olhos.